Existe um segredo silencioso que conecta algumas das mentes mais brilhantes da nossa história. Não é uma fórmula matemática ou uma revelação cósmica. É uma confissão, quase sempre sussurrada, para um diário ou para um amigo íntimo, tarde da noite. Perto do fim de sua vida, Albert Einstein, o homem cujo sobrenome se tornou sinônimo de gênio, confidenciou a um amigo: a estima exagerada em que minha vida de trabalho é tida me deixa muito desconfortável. Eu me sinto como um vigarista involuntário. Um vigarista, pense nessa palavra. O homem que redesenhou nosso entendimento do universo sentia, em seus momentos de quietude, que não merecia os aplausos, que era, de alguma forma, uma fraude. A poetisa Maya Angelou, cuja voz deu força a milhões, confessou o mesmo medo a cada obra-prima que criava, a cada poema, a cada livro, a sensação de que, agora, eles vão me descobrir. Neil Armstrong, depois de pisar na Lua; Jodie Foster, depois de ganhar um Oscar; milhões de médicos, artistas, engenheiros, pais e mães, todos compartilhando o mesmo medo silencioso em uma sala cheia de seus próprios troféus. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável, não é? Se essas pessoas, que estão no topo de suas áreas, se sentiam como impostoras, o que isso diz sobre aquela vozinha que sussurra no fundo da nossa mente? Aquela que aparece quando recebemos um elogio, uma promoção, ou simplesmente quando olhamos no espelho e pensamos: eu não sou tudo isso. É só uma questão de tempo até que percebam. O que acontece quando o maior obstáculo ao nosso sucesso não é o mundo lá fora, mas o medo de sermos uma fraude aqui dentro? Olá, pessoa amável da internet. Preparado para mergulhar em uma crise existencial? Bora lá! Essa ideia, essa confissão dos gigantes, de Einstein, de Angelou, ela não é só uma curiosidade histórica para mim. Ela ecoa. E se eu for honesto com você, ela ecoa muito aqui dentro. Porque essa pergunta, o que acontece quando o nosso maior inimigo somos nós mesmos, foi, de muitas formas diferentes, a pergunta que muitos de vocês me fizeram. Ela chegou nos comentários, nos e-mails, às vezes como um desabafo, às vezes como um pedido de socorro. É a sensação de estar em uma festa surpresa que você mesmo organizou, mas sentir que não foi convidado. É receber um parabéns. Você fez um trabalho incrível e a primeira coisa que sua mente faz não é agradecer, mas sim procurar evidências do contrário. Você conhece essa rotina? O sucesso vem e, em vez de alegria, você sente alívio. Ufa! Dessa vez ninguém percebeu. E logo em seguida, o pavor. Mas e da próxima? É um ciclo exaustivo. A gente se prepara demais por medo de ser exposto. A gente procrastina por medo de não atingir a perfeição que imaginam que temos. E o pior, a gente se isola. Porque como você pode compartilhar a alegria de uma conquista se no fundo você acredita que ela foi fruto de sorte, de um engano ou da ajuda de todo mundo, menos do seu próprio mérito? Então, o problema real não é a falta de competência. Muitas vezes é o contrário. O problema é esse abismo, esse vão que existe entre a realidade das nossas conquistas e a nossa percepção sobre elas. Por que esse abismo existe? Porque a nossa mente constrói essa narrativa de fraude. Mesmo quando as evidências ao nosso redor dizem o contrário, não é um defeito de caráter, é um mecanismo mental com nome e sobrenome. Para entender por que nossa mente cria essa narrativa de fraude, nós precisamos falar sobre um dos fenômenos mais fascinantes e mal compreendidos da psicologia. Ele foi formalmente descrito em 1999 por dois psicólogos chamados David Dunning e Justin Kruger.
E o que eles descobriram é, essencialmente, um mapa de como a nossa autoconsciência funciona, ou, mais precisamente, como ela falha. Esse mapa é conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Esse efeito fala sobre como pessoas incompetentes acham que são incríveis. E sim, essa é a parte mais famosa do estudo. Imagine que o seu conhecimento sobre um assunto é um mapa. Se você só conhece o seu quintal, o seu mapa é minúsculo. Para você, aquele pequeno pedaço de terra é o mundo inteiro. É fácil se sentir o mestre do universo quando o seu universo é do tamanho de uma sala. Você não sabe o que não sabe. Essa é a confiança que nasce da ignorância. Mas o que Dunning e Kruger descobriram, e que é a chave para a nossa conversa, é o que acontece do outro lado do gráfico. O que acontece com as pessoas que são competentes. Conforme você aprende, estuda e ganha experiência, seu mapa se expande. Você começa a ver o tamanho real do mundo, vê as montanhas que ainda não escalou, os oceanos que não navegou, os livros que não leu. E é exatamente aí, nesse momento, que a sua confiança despenca. Não é porque você se tornou menos capaz, é porque você se tornou mais consciente da vastidão do conhecimento. A sua competência aumentou e, como efeito colateral, a sua percepção da sua própria pequenez também. É nesse vale que o sentimento do impostor monta acampamento. Ele se alimenta da sua consciência. Ele usa a sua sabedoria contra você. A sensação de ser uma fraude, portanto, muitas vezes não é um sinal de incompetência. É o doloroso efeito colateral de ter um mapa maior que o da maioria das pessoas ao seu redor. Eu lembro da primeira vez que um vídeo deste canal foi compartilhado por milhares de pessoas. Um número que para mim era inimaginável. Eu deveria ter sentido alegria, orgulho, mas a primeira sensação, a que me atingiu no estômago, foi pânico. Meu monólogo interno foi imediato, foi sorte. O algoritmo te favoreceu, o tema estava em alta. E o pior, o próximo vídeo será um fracasso, e aí todo mundo vai ver que você não sabe o que está fazendo, que foi só um acaso. Eu passei a noite inteira não celebrando um sucesso, mas me preparando para uma falha inevitável. Eu não conseguia responder aos comentários positivos, porque eu não acreditava neles. Eu só fui entender o que aconteceu muito tempo depois. Eu não estava tendo um colapso de confiança, eu estava no fundo do vale da humildade. Meu mapa sobre como criar, comunicar e alcançar pessoas tinha acabado de se expandir de forma violenta. E a única coisa que eu conseguia enxergar não era o pequeno território que eu tinha conquistado, mas o tamanho infinito do continente que eu ainda não conhecia. O sentimento de ser um impostor era o preço de uma nova consciência. O que isso significa, então, se essa sensação de fraude é o resultado de um mapa que se expande, de uma consciência que cresce? E se a síndrome do impostor não for um bug do nosso sistema, mas uma feature? E se essa voz que te acusa de ser uma fraude não for um atestado da sua incompetência, mas sim a certidão de nascimento da sua humildade? Pense nisso. A dor muscular que sentimos um dia depois de um exercício intenso, ela não é um sinal de que o nosso corpo está quebrando. Ela é a prova de que ele está se reconstruindo, mais forte. A dor é um sintoma do crescimento. E se o sentimento de ser um impostor for exatamente isso, a dor muscular da sua sabedoria se expandindo, isso muda tudo. Porque se essa sensação é um sinal de crescimento, então o nosso objetivo não precisa mais ser eliminar essa voz. Talvez a gente só precise mudar a nossa relação com ela. Talvez, em vez de uma inimiga que precisa ser silenciada, essa voz possa se tornar
uma companheira de viagem, uma companheira um pouco chata, às vezes um pouco pessimista, mas que cumpre uma função importante. Ela te mantém humilde. Ela te impede de parar no pico da ignorância. Ela te lembra que sempre há mais para aprender, mais para explorar no seu mapa. Então aqui está a permissão, que talvez você nunca tenha se dado. Você não precisa se sentir 100% confiante para começar. Você não precisa acreditar em todos os elogios que recebe para simplesmente dizer obrigado e deixá-los entrar. Você não precisa esperar o medo ir embora para dar o próximo passo. Você tem a permissão de sentir que é uma fraude e continuar mesmo assim, porque agora você sabe o que esse sentimento realmente significa. Não é um veredito sobre o seu valor, é apenas o eco da sua coragem de explorar um mapa cada vez maior. E isso não é assustador, isso é a maior prova de que você está no caminho certo. Essa ressignificação, essa mudança de perspectiva é um exercício contínuo. É uma conversa que a gente precisa ter com nós mesmos todos os dias. E se você sente que quer aprofundar essa conversa, eu gostaria de deixar uma recomendação, uma ponte para um mundo de exploração. Se a nossa conversa hoje foi a porta, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é o caminho que se abre logo depois dela. Brené é uma pesquisadora que passou décadas estudando a vulnerabilidade, a vergonha e a coragem. E o que ela nos ensina de forma brilhante é que abraçar nossa imperfeição não é um ato de fraqueza, mas o único caminho para uma vida plena e conectada. É um complemento perfeito para a nossa conversa de hoje. E já que estamos falando em conexão, eu gostaria muito de ouvir você. A beleza deste espaço não sou eu falando, mas nós conversando. Então, eu te deixo uma pergunta para refletirmos juntos nos comentários. Qual foi a última vez que a voz do impostor falou com você? E o que você gostaria de dizer para ela hoje, depois da nossa conversa? Ler as histórias de vocês e ver como vocês se apoiam é a parte mais gratificante deste trabalho. A criação destes roteiros, a pesquisa, a busca por uma forma de traduzir ideias complexas em algo que nos abrace, tudo isso é um trabalho de amor, mas que exige muito tempo e dedicação. Se você sente que essas conversas têm valor e quer ajudar a manter este espaço vivo e independente, considere se tornar um apoiador do canal ou como membro aqui no YouTube. É o seu apoio que permite que o nosso mapa continue se expandindo. E por fim, um lembrete importante. Lembre-se, essa conversa é uma exploração filosófica e psicológica, não um diagnóstico ou uma terapia. Se o sentimento de ser uma fraude, a ansiedade ou a tristeza são persistentes e estão atrapalhando a sua vida, por favor, considere buscar a ajuda de um profissional qualificado, como um psicólogo ou psiquiatra. Cuidar da nossa mente é o maior ato de coragem. Obrigado por me ouvir, por compartilhar seu tempo e sua atenção. Talvez a verdadeira obra de arte não seja a vida sem falhas, mas o mapa que a gente consegue desenhar com as nossas próprias hesitações.